Shalom Lehar, a paz seja contigo. Sejam todos bem-vindos ao curso de Hebraico Bíblico, meus irmãos. Hoje nós vamos aprender sobre as vogais, né? Vamos conhecer as vogais hebraicas. Mas antes, eu devo lembrar a você, irmãos, você pode pegar aí o livro do Kelly na página 23, se não me falha a memória, né? Dê uma olhada no livro do Kelly que você vai achar a lição 2, tratando sobre as vogais, né? E lembrando que o hebraico, né, o hebraico antigo, não tinha um sistema de vogais escritas, né, apesar de na pronúncia aparecer as vogais, mas não tinha um sistema escrito, né? E a língua ela era lida e falada de acordo com a tradição oral, que era passada de geração em geração. Mas começou-se a sentir a necessidade de criar esses sinais devido às perseguições ao povo judeu, e já aí por volta do século V ao século IX, então foi desenvolvido aí, irmãos, os sinais diacríticos. Mas antes desse desenvolvimento dos sinais, os judeus, os sábios judeus, ele já tinha lá uma maruagem, né? Ele já tinha algumas consoantes que eles usavam também como indicadores de sinais, de vogais. Eles utilizavam algumas consoantes como indicadores de vogais. E essas consoantes eram o aleph, re, o aleph e o re, né, o iod e o vav. Eles usavam essas consoantes para indicar, sempre que elas apareciam na leitura, né, indicavam vogais. Não apenas consoantes, lembre-se. Não é que elas indicavam só vogal, não. Além de indicar consoantes, eles usavam lá umas regras, né, umas maruagens, também para representar vogais. E aí que acontece? O aleph e o re foram usados para indicar a classe de vogais ar. E o iod, né, tá aí o iod, esse pontinho aí, olha, foi usado para indicar a classe de vogais e e i. E o vav foi usado para indicar a classe de vogais o e u. E os antigos gramáticos hebreus usavam o termo matres lectiones, né? A expressão matres lectiones, que literalmente significa mães de leitura, para designar essas letras. E as duas mais usadas eram o iod e o vav, né? Logo abaixo aqui nós vamos ter a tabela de vogais, né? De vogais cheias, né? Ou plenas. E a gente vai aqui aprender, né, sobre as vogais. Deixa eu aumentar mais aqui o estéreo, né? Pronto, pronto. Então nós vamos aqui aprendendo as vogais, viu? A primeira vogal que a gente vai aqui aprendendo aqui é o câmetz, né? O câmetz equivale ao A em português e amados irmãos, aparece no texto aí como esse traço, esse Tzinho aí, vendo esse sinalzinho aí. Eu vou buscar aqui, irmãos, já um exemplo, viu? Então, esse câmetz equivale a A, como na palavra tarde, né? Um Azinho, né? Você tem aí, ó, a palavra hebraica pai, né? Lembre-se, o Aleph, ele é inaudível, não tem som, né? Abaixo do Aleph você tem aí o câmetz, que equivale a A no nosso português, e você tem o vet. Então a palavra aí é av, quer dizer pai. Lembre-se o nome é Avraham. Antes era Avram, e Avram significa pai de um povo. Am em hebraico é povo, né? Avraham, pai de um povo. E depois Deus muda o nome dele para Avraham, pai de muitos povos ou pai de multidão, né? Vamos aqui mais, vou tentar achar aqui um exemplo para os irmãos verem, né? Então você tem aí, irmãos, o câmetz, né? Câmetz. E na hora de transliterar, você coloca o A com acento circunflexo em cima, na hora de transliterar, viu, meus irmãos? Amém? Você tem aí, irmãos,
Uma outra vogal, a próxima vogal é o patá, patá, né? Que também tem som de A, né? O patá. Guarde essas informações aí. Vamos para nosso livro, né? O livro do Kelly. Os irmãos que tiverem aí, não tiver, peça o pastor Alex Bruno aí, PDF que ele envia, viu, irmãos? Amém? Então, o patá, né? O patá, ele é esse traçozinho aí, abaixo da consoante, tá aqui, ó. Esse traçozinho aí, ó. Tá vendo? Esse traço. E equivale ao A, como na palavra cantor. Você tem aí o exemplo da palavra filha, que em hebraico é bat, bat, né? Você tem aí o bet, abaixo o patar, ba. E você tem o tav, né? Aí o tav, a última consoante do alfabeto hebraico, bat, que significa filha. Por falar em bat, a gente se lembra de Batseba, a mulher de Urias, né? Que Davi possuiu. E o nome Batseba, ou Batsheva, significa filha perfeita ou filha sétima. Então vamos lá, meus irmãos. Nós já vimos a segunda vogal aí, né? E é o patá. Vamos para a terceira vogal. É o tsere, tsere, que é esses dois pontinhos aqui, ó. Tá vendo aí? Dois pontinhos. Você pode ver aí, ó. Dois pontinhos. Aí você tem uma posição com a consoante Aleph, mas lembre que o Aleph é inaudível, né? E equivale ao som de E, como na palavra fez. Aí você tem o nome Deus, né? Deus em hebraico, El, né? El. Você tem o Aleph, abaixo você tem o Sere e o Lamed, El, né? Deus em hebraico. E a próxima vogal que a gente vai ter aí, né? O Tsereiode, né? O Tsereiode é esses dois pontinhos seguido pelo Iode, né? Você pode ver o Iode aí, Tsereiode. Eu não sei se eu vou ter aqui, acho que eu não. O Tsereiode, né? Aqui o Tsere, né? O Tsere é transliterado por esse Ezinho com traço em cima. E é uma vogal longa, viu, irmãos? É uma vogal longa. E eu não trouxe aqui o de Sereiode. Mas enfim, vai dar certo. Em nome do Senhor. Vamos prosseguindo aqui, meus irmãos. Nós temos aqui a palavra, né, como exemplo na Sereiode. Você tem aí a palavra hebraica bet, né? Bet. Não é beit, não, viu, irmão? Não se pronuncia beit. Lembre-se que o iode é uma mãe de leitura. E quando ela aparece dessa forma aqui, irmãos, o tsere iode, então o iode aí tá, ele não se pronuncia, né? Bet, né? Bet, que significa casa de, né? Casa de. Lembre-se, Bethlehem, Bethlehem, Belém, né? Então você tem a palavra hebraica bet, casa de, né? Não tem o artigo ra, né? Rabeit, né? Se tivesse aí seria a casa, né? Rabeit, a casa. Não tem o artigo, mas é interessante que mesmo sem o artigo também poderia ser a casa, né? Casa de, né? Quinta vogal que a gente vai ver agora é o segol, segol, né? Segol. E aí esses três pontinhos aqui, que é o cursor está apontando, ó, esses três pontinhos, parece aí, irmãos, a pata de um gato, né? Aí você vê a posição com a consoante Aleph, né? É o E. Segol é uma vogal breve, né? E como na palavra era. E você tem aí a palavra shekel, né? Shekel. Você tem aí o shin. Abaixo você tem o segol, que equivale a E, né? Segol. Aí, ó, segol. E
Em seguida, você tem o Kof, né? Abaixo você vai ter também o Segol e o Lamed. Então, Shekel, né? Vou ver aqui se eu acho... Tá aqui o Segol, né? Meus irmãos vê aí, ó, Segol, né? Os 3 pontinhos, transliterado como é também, viu? Vamos para mais exemplos. Vamos para mais vogal aqui, viu, meus irmãos? A sexta vogal que a gente vai ver aqui é o Hirik. Hirik Yod, né? Hirik Yod. Vou comentar aqui para dar um destaque nele. Hirik Yod. Sexto exemplo aqui, ó. Você tem aí o pontinho, abaixo, né? O Hirik, e aí você tem o Yod, Hirik Yod. E aparece em palavras, né? Também, né? Hirik Yod. E equivale, irmãos, ao I, mas é um I, né? Uma vogal longa, né? Hirik Yod é uma vogal longa, né? O I, como na palavra hino, né? Tá bom, irmãos? E vamos seguindo aqui, você tem uma palavra, um exemplo aí, a palavra ela. Você tem o re, abaixo você tem o hirik, iod, né? Hirik, iod, o aleph não tem som. Essa expressão em hebraico é ri, né? Que significa ela. Se você quiser se referir a alguém, né? Ela, né? Ri, né? Ri, em hebraico. Então eu vou dar aqui um exemplo, né? Com o hirik, iod. Se não me engano, tem aqui, ó, Hirik Yod, né? Você tem, tá aqui, ó, Hirik Yod, né? Tá aqui o Yod, né? É o I, a vogal longa, né? E é transliterado com acento circunflexo, né? Também você tem aqui o I, né? Para representar o I, você tem essas duas alternativas, né? O Hirik Yod e o Hirik aqui, ó, sozinho, né? Você tem que observar, viu? Hirik, né? Hirik. Tá bem, irmãos? Vamos prosseguindo a nossa aula. A próxima vogal que a gente vai ver é o Hirik, né? Eu já mostrei, já exemplo, né? Aí para os irmãos verem. Esse pontinho que vem abaixo, vem ele sozinho, viu, irmão? Abaixo das consoantes. Podia ser um Gimel ou um Dalet. É importante os irmãos entender isso, né? Com o Hirik nós vamos ter aí, irmãos, a palavra im, né? Que quer dizer com. Você lembra aí que esse Ain, aqui o Ain, essa consoante Ain, que o cursor aí do mouse está apontando, ela é inaudível. Existem duas consoantes no alfabeto hebraico que são inaudíveis, né? Que é o Aleph e o Ain. E abaixo você tem o Hirik, que tem som de I, e o meme final, né? O meme final, tá aí, ó. Então, im, quer dizer com, im, com, né? Em hebraico. A próxima vogal que nós temos aí é o Rolen. Rolen, né? Esse pontinho aí, ó, esse pontinho, esse nekudot. E ele diferentemente do Hirik, que vem abaixo da consoante, o Rolen ele vem em cima, né? O Rolen vem em cima da consoante, né? Tá aí a posição com a consoante Aleph, né? Ele tá aqui, ó, ele tá em cima, tá vendo? Ó? Pontozinho aí, ó, o Rolen. E equivale ao nosso O, né? O Rolen é uma vogal longa, como na palavra povo, né? Povo, né? Então, o Rolen equivale ao O, né? A vogal longa aqui em português, né? Nós temos aí um exemplo, irmãos, com Rolen, né? No nome de Lor, né? Lamed, e aí você tem o Rolen ali, ó, Lor. Tem o Aleph é inaudível. E lembre-se de Ló, o nome Ló significa não, né? Não. E aí esse Ló, ele aparece, por exemplo, em Lodebar, né? Aparece em alguns nomes que aparecem na Bíblia, né? Então, sempre que você se deparar com esse Ló, né?
na leitura, né? Não. Vamos para a nona vogal que a gente vai ver aqui. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui você tem esses sinais, não são consoantes, são sinais que equivalem ao O, né? O Rolen Vav, o Rolen. Ainda tem o Kamet Saratuf, que também equivale ao O. É importante a gente ver isso aqui, viu, irmão? Que equivale ao O, mas a gente vai ver devagarzinho. Vamos para o livro, que o livro vai dando uma ordem, né? Já vimos o Rolen. Vamos ver agora o Rolen Vav, né? O Rolen Vav. Deixa eu dar uma alterada aqui para mostrar o Rolen Vav para os irmãos. Aqui o Rolen Vav. Só aumentei o zoom para os irmãos ver, tá bom? Rolen Vav. Aqui esse ponto. Aqui o Vav com um pontozinho em cima. Quando vem o Vav com um pontozinho em cima, ele vai equivaler aí ao nosso Or, né? Diminuir mais um pouco agora. Pronto. Diminuir aqui mais um pouco, né? Então você tem aí o Rolen Vav, né? Aqui ele. E ele equivale ao nosso O, né? Rolen Vav é uma vogal longa. Nosso O como na palavra povo, né? E aí nós temos como exemplo a palavra luz. Tá aí o Aleph, o Rolen Vav, que tem som de O, e o Resh, né? Or, luz, né? Inclusive a palavra Oriente, né? Oriente, né? Interessante, os irmãos depois dão uma olhada no significado da palavra Oriente, né? Luz, em hebraico, a expressão se pronuncia Or, né? Or, em hebraico, luz, né? A 10ª vogal que nós vamos ver é o Kametz Hatuf. Olha, observe que a gente viu a primeira é o Kametz, que tem som de A, né? E o Kametz Hatuf é a mesma forma, né? A mesma forma, porém, o som é de Or. E aí, irmãos, para leitura, é preciso estudar mais, né? Para chegar a essa distinção. Não é fácil não, mas existem algumas regras na gramática que vai auxiliar aí os irmãos, né? O Kametz Hatuf, a mesma forma do A, porém ele vai ter o som de O, né? O Kametz Hatuf é uma vogal breve, né? E aí o que acontece? Vamos para um exemplo aqui, como na palavra Kol, né? Kol significa totalidade, né? Totalidade. Esse Kol aqui, irmãos, não é com Kof. Em outra aula eu dei um exemplo, né, da palavra Kol, que veio com Kof, né? E aqui não vem com Kol, com Kof. Vem com um Raf, né? Raf, observe que aqui é um Raf. Abaixo nós temos o Kametz Hatuf e o Lamed, né? Então Kol é voz, né? E Kol com Raf é totalidade. Amém? Vamos prosseguindo aqui, irmãos, a 11ª vogal, né? O Shurek, você vê Shurek, né? O Shurek. Pastor, não estou vendo o H, mas você está vendo esse em cima do S, você vê aqui esse traçozinho, ele vem ensinando aqui que ele vem com Shin, né? Shurek, né? Shurek, você tem aí o Vav com um pontozinho no meio. Eu vou dar um zoom aqui para os irmãos verem, tá bom? Aí, tá vendo aí, ó? O Shurek, né? O Vav aí com esse ponto no centro. E ele tem som de U. O Shurek é uma vogal longa, né? É o U como em uva, né? E aí nós temos um exemplo com a palavra ele, que em hebraico, né, é ru, né? Então, você tem aí o Re, e você tem aí, ó, o Shurek, que tem som de U, e o Aleph não tem som. Ru. A expressão Baruhu, né? Bendito seja ele, né? Baruhu, bendito seja ele. Baruhu Adonai, Ramevohai Olam Vaed, né? Então, bendito seja ele, o Eterno.
Vamos prosseguindo. Já falei do Shurek. Vou ver se eu mostro aqui ele melhor. O Shurek. Tá aqui o Shurek, né? Tem um som de U e ele é a vogal longa, né? E para representar o U, nós temos também o kibbutz, né? Tá aí, ó, o kibbutz, que é esses 3 pontinhos descendo. Kibbutz também tem som de U, é uma vogal breve, né? Nós vamos aqui para nosso livro, o livro do Kelly, né? O kibbutz, né? Esses 3 pontinhos. Como na palavra rótulo, né? E nós temos a palavra hebraica aí, mesa, né? Os irmãos tentem pronunciar essa palavra aí em casa, né? Então vamos lá. Shulham, né? Shulham. Lembre que aqui nós temos o Shin. Eu vou dar um zoom. Deixa eu ver se eu pego o Shin. Não vai dar certo. Não, tem que diminuir o zoom aqui, viu? Diminuir o zoom. Então nós temos aí, ó, o Shin. Abaixo temos o Kibbutz. Nós temos o Lamed, que tem som de L, né? E abaixo nós temos aí o Shivá. E esse Shivá, depois a gente vai ver sobre o uso do Shivá. E o Shivá tem som de E, viu, irmãos? Né? Nós temos aí o Het, abaixo nós temos o Kametz. E nós temos um Nun final. Lembre-se que o Nun tem a forma iniciando e a forma final, né? Então, Shulham, mesa. Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Eu acredito que hoje eu vou encerrar, viu, irmãos? Qualquer coisa eu gravo uma outra aula sobre vogais. Vai ser necessário gravar, se for o caso, a gente grava novamente, mais conteúdo. Deus abençoe, uma boa noite a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia. Que hora você assistir essa